Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Aleluia. Os irmãos abrem a Bíblia em nome de Jesus em Lucas capítulo 18. Senhor, tu és lindo. Deus de poder. Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14. Glória a Deus. Vou estar lendo, amém? Propôs também esta parábola: alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justo e desprezados os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Espera que eu vou ler o capítulo 14, o versículo 14 de novo, para os irmãos entenderem. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Os irmãos se assentem em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Eu peguei essa passagem para poder compartilhar com os irmãos. Amém? O de sexta-feira é a campanha de oração, e eu tenho um tema para essa oração que para mim seria uma oração sincera perante o Senhor. A parábola vai dizer que o Senhor estava contando sobre um fariseu e um publicano. Para quem não conhece ou conhece, o fariseu era um mestre da lei que servia ao Senhor, sabia de todas as leis, sabia de teologia, sabia de tudo. E naquele tempo o povo considerava o fariseu como uma pessoa santa, como uma pessoa santificada, como uma pessoa que foi escolhida por Deus para servir. E a palavra vai dizer ali que o publicano também era um cobrador de impostos. E ali o povo judeu não gostava do publicano, por conta que ele cobrava impostos, porque alguns cobrava a mais pelo povo judeu. Então eles passaram a odiar o publicano, o pessoal, a pessoa que cobrava impostos. E mais para frente, né, eu creio que essa palavra, que esse publicano, né, eu creio que ele
foi uma pessoa judeu, porque a palavra vai dizer que vários publicanos, eles voltaram para Deus. Então eu creio que esse publicano foi um judeu. E a palavra vai dizer também que os judeus consideravam os publicanos como traidores, porque tinha alguns que eram judeus publicanos. Então os judeus consideravam o publicano como traidor também, porque alguns cobravam a mais. E ali esse publicano, ele voltou-se, né, para Deus com uma forma, com uma oração sincera perante o Senhor, né? E a palavra vai dizer que alguns publicanos até mesmo se batizavam pelo João Batista. E depois disso, né, quando eles se batizaram, eles falaram assim: mas e agora, o que devemos fazer? Qual que é a coisa certa, né, que devemos fazer? A palavra vai dizer que em Lucas capítulo 3, até vou ler para os irmãos, glória a Deus. Em Lucas capítulo 3 e versículo 12, vai dizer assim, foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Então você viu que quando a pessoa é batizada, ela quer gerar uma mudança, né? E para a gente gerar uma mudança, nós temos que saber qual que é o certo de se fazer. Aleluia, Jesus. Porque nós vivemos num mundo que para nós tudo é pecado. Então, para a gente não errar o alvo, o caminho, temos que saber o caminho que é a verdade, que é a Bíblia, para a gente entender, né, e ver se estamos caminhando no correto. E mais para frente a palavra vai dizer assim que o fariseu, ele chegou no templo junto com o publicano, e a forma dos dois orar foi totalmente diferente. Já o fariseu, né, levantando a sua voz, falando que ele merecia, que ele dava dízimo, o quanto ele ganhava, que ele ia para as igrejas todos os dias, né, e que ele jejuava, né, 2 vezes. A palavra vai dizer assim que naquele tempo os fariseus só podia jejuar uma vez ao ano, que era no dia da expiação. Mas ele em si queria fazer mais para o Senhor, para ter o favor de Deus. E nós sabemos que não funciona dessa forma. Por mais que a gente pregue mais, por mais que a gente ore mais, por mais que a gente jejue mais, nós não podemos chegar perante o altar e falar: Senhor, eu fiz isso porque eu sou merecedor. Nós sabemos que nós não somos merecedor de nada, porque o único que merece louvor é o nosso Deus, que nós conhecemos e que nós caminhamos. E a palavra vai dizer que mais para frente, né, depois que o fariseu falou isso, né, levantando a alta voz perante o altar, falando tudo isso, o publicano distante dele, né, com a cabeça para baixo, sem ousar levantar os olhos para cima, né, e falando que ele era pecador, né, que ele não merecia tudo aquilo, né. Então você vê a humildade do publicano, porque ele em si estava reconhecendo que ele não era nada. Mas quando ele tem Deus, ele tem tudo. E muitas das vezes nós temos que estar com o nosso coração disposto para se arrepender do nosso pecado. Porque a nossa forma de oração, né, porque nós sabemos que quando nós oramos, nós sentimos algo: nossa, parece que não está certa a minha oração, parece que eu tenho que mudar a minha oração. Porque muitas vezes
Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós não conseguimos sentir a presença dele. Né? Igual a forma que você tem que orar. Né? A palavra de Deus fala que entra no teu quarto, fecha a porta. Né? Você não tem que chegar domingo aqui à noite e falar: amanhã eu vou fechar a porta do meu quarto e orar 2 horas. Você não tem que fazer isso. É no secreto que você tem que fazer, você e Deus. Porque dessa forma, porque quando a gente ora, eu creio, que quando a gente ora mais, nós vamos saber a distância que estamos entre nós e Deus. Nós vamos saber. Se a gente ora fraco, certamente que Deus não vai nos escutar. Se a gente orar muito, nós sabemos que o Senhor vai estar do nosso lado, sempre ouvindo as nossas orações. E se humilhando também, né? Chegando perante o Senhor, falando: Senhor, eu sou pecador, né? Eu não mereço a tua graça, não mereço a tua misericórdia, mas pelo teu amor o Senhor se fez carne, né? E morreu, e ao 3º dia ressuscitou, e hoje eu tenho um livre acesso de poder falar contigo. Nós entendemos que somos livres depois que o Senhor foi morto e ele ressuscitou ao 3º dia. Teve o véu rasgado e nós temos acesso. E o qual eu imagino que somos livres para viajar, claro, livres para fazer qualquer coisa, mas somos livres de não falar palavrão, né? De não se irar tão fácil. Nós somos livres de tudo isso. Se você quiser testar algo, muitas pessoas falam assim que nós cristãos somos pessoas que não podemos fazer nada. São as pessoas que seguimos regras. Então eles pensam que nós somos algo fechado, que estamos presos, mas não, somos livres. Porque muitas pessoas na rua não conseguem parar de falar palavrão, né? E você testa essa pessoa. Fala assim: fica uma semana sem falar palavrão. Será que essa pessoa consegue? Não consegue. Porque essa pessoa não é liberta, mas nós somos. Então isso é verdadeiro, é ser livre perante o Senhor, né? Ser livre de tudo isso. Porque a nossa rotina é muito maravilhosa pelo Senhor, né? Nós caminhamos com o Senhor e quando nós se tornamos justos perante o Senhor, gera uma mudança na nossa vida, gera uma mudança de status. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo da Bíblia. Quando Jesus e Barrabás estavam ali, quando o povo foi julgaram Jesus como uma pessoa má e julgaram Barrabás como uma pessoa boa. Então o que eles fizeram? Crucifica Jesus e solta Barrabás. Então você viu que ali gerou uma mudança perante Barrabás, né? Porque aos olhos do povo ele era má, mas conforme a mudança ele se tornou justo perante o povo aqui na terra, né? E como também o ladrão da cruz. Você viu que automaticamente gerou uma mudança na vida dele. Porque quando Jesus e os 2 ladrões estavam ali na cruz, né? Um falou que ele tinha que estar ali mesmo, né? Que ele era igual a eles. Mas outro que estava reconhecendo que ele mesmo era pecador falou assim: esse cara não tem nada a ver, ele não tem nenhum pecado, né? E ali que o Senhor falou para ele que até esse dia ele vai estar com o Senhor no paraíso. Então você viu que gerou uma mudança na vida desse ladrão, porque ele reconheceu que ele era errado e o Senhor estava certo, que o Senhor era santo. Glória a Deus por isso. Aleluia. E ali mais para frente o fariseu, né? O fariseu, ele estava se auto-enganando, porque ele pensava que ele estava certo, mas totalmente ele estava fazendo errado.
né, com a forma dele orar, porque ele estava alcançando o favor de Deus de uma maneira errada, né? Porque ele em si estava achando que estava tudo bom. Fala, eu estou orando, né? Eu estou jejuando, eu estou fazendo tudo que a lei me permite, né? Então eu mereço a glória de Deus, eu mereço que Deus desça aqui, mas não é dessa forma. Nós queremos que Deus desça aqui, então temos que orar mais, temos que se humilhar mais. Se queremos respostas do Senhor, temos que orar. Tem um vídeo que eu vi, que a menininha contando um testemunho, falando que na escola dela ela fez uma carta e ela foi escrevendo essa carta e falou que ela queria que o pai dela fosse muito para a igreja, pelo menos uma vez para a igreja. E com muita insistência, né, com muita demora, né, um dia esse pai dela foi. Estava ela, a mãe dela e o pai dela. E aí essa menina contou esse testemunho em cima do altar. E ela falou, olha meu pai ali. Ele foi, levantou a mão, né? E toda a igreja bateu palma. Chegou no final do culto, teve aquele apelo. Falou assim, ó, quem que quer vir reconciliar com Jesus? E aí o pastor olhou assim, falou para ele, nossa, é você mesmo que vai vir? É você mesmo que vai? E o pastor começou a pular de alegria, porque era o pai da menina que estava reconciliando com Jesus. Então você vê que uma oração gera transformação, e uma transformação gera salvação, para a vida daquele rapaz e para a vida da família. Então se você quiser alcançar algo, não bens materiais, né? Isso a gente busca do dia a dia. Mas algo para sua família, algo para sua casa, nós temos que orar. Senhor, eu quero tanto que minha família esteja aqui. Senhor, eu quero tanto, Senhor, que meus irmãos estejam aqui na tua casa. Porque eu em si não paro de orar pela minha família, pelos meus irmãos. Não paro, porque eu sei que um dia eles vão estar aqui. Não precisa estar aqui também, é longe, mas é que seja em uma igreja, mas que eles estejam firmes na presença do Senhor. Porque nós cristãos sabemos que quando nós sabemos sobre a morte, né, e como quando a gente sabe que a outra pessoa morreu, nós, nosso pensamento falamos, e agora? E essa pessoa? Foi para onde? Porque quando está morto, não tem como mais a gente orar. E quando se ouve uma briga, não tem como pedir perdão, porque é uma dívida que você não consegue pagar. Porque a pessoa que está morta não consegue ouvir, né, e você não consegue falar, porque já foi. Então não tem como a gente fazer isso, né? Então vamos orar para as pessoas no agora, né, enquanto está vivo. Mande mensagem, fala. Teve um tempo que eu lembro até hoje, e hoje eu agradeço muito a Deus por isso. Teve um dia que eu e minha mãe estavam no ponto, foi no começo que eu conheci a Larissa, e eu falei para ela que Deus ia voltar, né? E que aqui que Deus ia destruir tudo. E minha mãe falou assim, não, Deus não vai vir não, porque o que estamos vivendo aqui já é o inferno. Minha mãe falou isso. Eu falei, Senhor, tomara que mude o pensamento disso. Tomara que minha mãe volte para a graça do Senhor. Porque muitas pessoas já vivem isso, já falam isso. Mas como Deus vai vir, vai voltar? Nós já estamos vivendo o inferno aqui, para que mais ainda? Né? Muitas pessoas estão vivendo isso dessa forma. E voltando para a palavra, glória a Deus, aleluia.
capítulo 14, né? Capítulo 14, eu estudei isso sobre, muitas vezes eu estudei sobre o que é humilhado será exaltado, né? O que é exaltado será humilhado, né? Nós pensamos algo assim, né? Que a pessoa nos humilhou, Deus vai exaltar a gente para a pessoa ver nós levantando, né? Mas não é dessa forma, não é desse jeito que funciona. Dessa parte de humilhar, né? Quem será humilhado cai na parte de oração. Se você humilha, né, perante Deus, certamente Deus vai exaltar você. O que é exaltação? É a aproximação de você e Deus. Não tem a ver comigo e com outra pessoa. Não tem a ver essa de guerra, mas nós perante Deus. Se nós se humilhamos, Deus vai nos exaltar. Aleluia. Que exaltação é essa? É a aproximação perante o Senhor. E é isso que queremos, é isso que desejamos, né? Porque muitas vezes na nossa oração nós falamos: Senhor, eu não quero só arrepiar, né? Mas eu quero sentir a Tua presença em mim, quero sentir o Teu mover. Nós estamos esperando um avivamento. Deus está, né, esperando esse avivamento. Muitas vezes eu vejo num vídeo que o pastor prega que Deus vai levantar uma geração, que essa geração vai ter um avivamento. Mas em nome de Jesus, nós somos essa geração. Porque se a gente falar que temos que aproveitar o mundo, nós já estamos aproveitando a presença do Senhor. Nós estamos já ganhando na presença do Senhor. Nós estamos não perdendo nada. E nós temos que glorificar a Deus por o Senhor ter nos guardado desde cedo. Fico muito feliz mesmo por jovens, né, estar na presença do Senhor cedo. Porque muitas vezes pessoas esperam acontecer algo terrível para voltar para a casa do Senhor, né? Ou até mesmo velhos. Minha vida está tranquila, então só vou para a casa do Senhor se acontecer algo. Muitas pessoas estão pensando nisso, né? Até mesmo no Apocalipse. Se você falar a parte do Apocalipse que tem 3 segundos para se arrepender, a pessoa vai esperar o Apocalipse chegar. Para quando chegar esses 3 minutinhos, 3 segundos, a pessoa fala: não, eu vou me arrepender. Mas nós sabemos que o Senhor conhece o nosso coração, sabe da nossa intenção. Fala: irmãos, não espere esse terrível, né, acontecer. Chegue na presença do Senhor, né? Esteja com o Senhor, porque aquele grande dia vai chegar, né? E nós temos que estar preparados para o Senhor chegar. Aleluia. Porque os que estamos, né, vivendo nesse mundo, nós estamos vivendo como peregrinos. Nós estamos aqui só de passagem, só vendo à vista, só pregando o Evangelho, só falando de Jesus, porque a nossa morada é o céu. Lá que podemos descansar, lá que podemos respirar realmente, porque aqui é a correria, vai lá para cá, vem para cá, e sobe, desce, paga a conta, volta, e nossa correria do mundo é assim. Mas quando chegar ao céu, você vai falar: ainda bem, graças a Deus, graças ao Senhor eu cheguei aqui, né? Agora eu posso descansar, porque nós sabemos que lá não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais lembranças ruins. Nós vamos estar com o Senhor Salvador do mundo. E é isso que eu quero passar para os irmãos, a forma
de a gente orar, né? A forma da gente chegar perante o Senhor. Nós sabemos que foi duas orações diferentes, mas qual que você quer ser? Do fariseu ou do publicano? Quando o Senhor falou essa parábola, né? Ali o Senhor falou assim: e aí, quem que tá certo? Aí as pessoas falaram: foi o fariseu. Porque eles pensavam no que o fariseu estava fazendo, que eles só pararam para ouvir que o fariseu ele dava dízimo, né? Ele jejuava 2 vezes, só olhava para isso, mas não olhava para o publicano da forma que ele orou, porque eles não viram que o publicano teve temor perante o Senhor, nem sequer olhou para o céu, mas ele bateu no peito e falou: Senhor, não sou merecedor de nada, mas pela tua misericórdia fui transformado, mas pela tua misericórdia para mim houve salvação. E é isso que temos que pensar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E é essa palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora, meu oportunidade.